Harry Potter e o Enigma do Príncipe, J.K. Rowling. A Mackenzie, minha linda filha, dedico seu gêmeo de tinta e papel. Capítulo 1. O outro ministro. Era quase meia-noite e o primeiro-ministro estava sentado sozinho em seu gabinete, lendo um longo memorando que resvalava pelo seu cérebro sem deixar o menor registro. Aguardava um telefonema do presidente de um país longínquo e, entre a preocupação se o infeliz iria telefonar e a tentativa de reprimir lembranças do que fora uma semana difícil, longa e cansativa, não sobrava muito espaço em sua mente. Quanto mais tentava focalizar as palavras na página diante dele, tanto mais claramente via o rosto triunfante de um de seus adversários políticos. O homem aparecera no telejornal daquele dia, não somente para enumerar os terríveis acontecimentos da semana anterior, como se alguém precisasse de lembretes, como também para explicar que a culpa de cada um deles e de todos, sem exceção, cabia ao governo. O pulso do primeiro-ministro acelerou só de pensar nessas acusações, porque não eram justas nem verdadeiras. Como é que o seu governo poderia ter impedido aquela ponte de ruir? Era um absurdo insinuarem que não estava gastando o suficiente na conservação de pontes. Essa tinha menos de 10 anos e os maiores especialistas não sabiam explicar por que rachara, exatamente ao meio, projetando dezenas de carros nas profundezas do rio. E como ousavam sugerir que aqueles 2 homicídios bárbaros, divulgados com estardalhaço, eram consequência da falta de policiamento? Ou que o governo deveria ter previsto o furacão inesperado que ocorrera no oeste do país e causara tantos prejuízos a pessoas e propriedades? E seria culpa sua que um dos ministros de segundo escalão, Herberto Shirley, tivesse escolhido logo esta semana para agir tão bizarramente que agora iria passar um bom tempo em casa? Uma sensação de perigo se apoderou do país, concluíra seu adversário, ocultando a custo um largo sorriso. E, infelizmente, era pura verdade. O próprio ministro sentia isso, e o povo realmente parecia mais infeliz do que de costume. Até o tempo estava lúgubre. Toda essa névoa gélida em pleno verão, não era certo, não era normal. Ele via a segunda página do memorando, verificou o quanto ainda faltava e achou que seria inútil se esforçar. Espreguiçando-se, contemplou pesaroso seu gabinete. Era uma bela sala, com uma elegante lareira de mármore de fronte às janelas de guilhotina, muito bem fechadas para evitar o frio atípico da estação. Com um leve arrepio, o primeiro-ministro se levantou. Foi até a janela e contemplou a névoa fina que colava nos vidros. Foi então, quando estava de costas para a sala, que ouviu um leve pigarro. Ele congelou, encarando o próprio rosto apavorado refletido na vidraça escura. Conhecia aquele pigarro. Já o ouvira antes. Virou-se muito lentamente e confrontou a sala vazia. Alô? Disse, tentando aparentar mais coragem do que sentia. Por um breve momento, permitiu-se a esperança impossível de que ninguém lhe respondesse, mas ouviu imediatamente uma voz seca e decidida, que parecia estar lendo um texto pronto. Vinha, e o primeiro-ministro soube, assim que ouviu o primeiro pigarro, do homenzinho bufonídeo, de longa peruca prateada, retratado em um pequeno quadro a óleo encardido do outro lado da sala. Para o primeiro-ministro dos trouxas, é urgente que nos encontremos. Por favor, responder imediatamente.
atenciosamente, Fudge. Começou o primeiro-ministro. Ouça, não é um bom momento. Estou esperando um telefonema, sabe? Do presidente do... Isso pode ser remarcado, respondeu logo o quadro. O primeiro-ministro desanimou. Era o que receava. Mas eu realmente tinha esperanças de falar. Faremos com que o presidente esqueça o telefonema. Ele não ligará hoje, ligará amanhã à noite, disse o homenzinho. Tenha a bondade de responder imediatamente ao Sr. Fudge. Está bem, disse o primeiro-ministro vencido. Receberei, Fudge. Voltou então depressa à sua escrivaninha, endireitando a gravata. Mal se sentara e se recompusera para aparentar uma expressão descontraída e impassível. Ou assim esperava. Um clarão de chamas muito verdes apareceu na abertura sob a console da lareira de mármore. Ele observou, tentando não demonstrar surpresa nem preocupação. Um homem corpulento emergiu das chamas, rodopiando rápido como um peão. Segundos depois, ele engatinhava da lareira para um bonito tapete antigo, sacudindo as cinzas das mangas de longa capa listrada, segurando um chapéu coco verde-limão. Ah, primeiro-ministro, disse Cornélio Fudge, adiantando-se em largos passos com a mão estendida. Que bom revê-lo! O primeiro-ministro não poderia retribuir o cumprimento com sinceridade, então nada respondeu. Eu não sentia o mais remoto prazer de ver Fudge, cujas raras aparições, além de serem em si decididamente alarmantes, em geral significavam que ele estava prestes a ouvir notícias muito ruins. Além do mais, Fudge parecia inegavelmente aflito. Estava mais magro, mais calvo, mais grisalho, e seu rosto parecia amarrotado. O primeiro-ministro já vira políticos com essa aparência antes, e nunca tinha sido um bom augúrio. Que posso servi-lo? Perguntou, apertando brevemente a mão de Fudge e indicando a cadeira mais dura diante da escrivaninha. É difícil saber por onde começar, murmurou Fudge, puxando a cadeira, sentando-se e apoiando o chapéu sobre os joelhos. Que semana! Que semana! Também teve uma semana ruim? Perguntou o primeiro-ministro secamente, esperando assim deixar implícito que já tinha um prato cheio nas mãos, sem precisar de mais colheradas de Fudge. É claro que tive, respondeu o bruxo, esfregando os olhos num gesto cansado e olhando mal-humorado para o primeiro-ministro. Tive a mesma semana que o senhor, primeiro-ministro. A ponte de Blockdale, os assassinatos de Bones e Vance, sem falar nas confusões no oeste. O senhor está querendo me dizer que gente do seu mundo esteve envolvida nesses acontecimentos, é isso? Fudge fixou no primeiro-ministro um olhar severo. Claro que esteve. Certamente o senhor percebeu o que está acontecendo, não? Hesitou o primeiro-ministro. Era exatamente esse tipo de atitude que o fazia detestar as visitas de Fudge. Afinal de contas, era o primeiro-ministro e não gostava que ninguém o fizesse sentir-se como um escolar ignorante. Mas sempre fora assim, desde o primeiro encontro com Fudge, em sua primeiríssima noite como primeiro-ministro. Lembrava como se fosse ontem e sabia que isto o atormentaria até morrer. Encontrava-se sozinho naquele mesmo gabinete, saboreando seu triunfo depois de tantos anos de sonho e armações,
quando ouviram um pigarro às suas costas, exatamente como hoje à noite. E ao se virar, dera de cara com aquele feio quadrinho que se dirigia a ele, anunciando que o ministro da magia estava a caminho para vir se apresentar. Naturalmente, pensara que a longa campanha e a tensão da eleição o tivessem enlouquecido. Ficara absolutamente aterrorizado ao ver um quadro falando com ele, embora isso não fosse nada comparado ao que sentira quando um homem que anunciou ser bruxo projetou-se da lareira e lhe apertou a mão. Permaneceu mudo enquanto Fudge cortesmente explicava que ainda havia bruxos e bruxas vivendo em segredo no mundo inteiro e reafirmava que ele não precisava se preocupar, pois o ministro da magia responsabilizava-se por toda a comunidade bruxa e impedia que a população não bruxa soubesse de sua existência. Era, dissera Fudge, uma tarefa difícil que abrangia tudo, desde leis sobre o uso responsável de vassouras à manutenção da população de dragões sob controle. O primeiro-ministro se lembrava de ter procurado se agarrar na escrivaninha ao ouvir isso. Fudge, então, paternalmente dera uns tapinhas no ombro do atônito primeiro-ministro. Não se preocupe, dissera. Provavelmente o senhor não tornará a me ver. Só eu o incomodarei se houver alguma coisa realmente grave ocorrendo do nosso lado. Alguma coisa que possa afetar os trouxas, a população não bruxa, melhor dizendo. Não ocorrendo nada, é viver e deixar viver. E devo dizer, o senhor está aceitando a notícia bem melhor do que o seu antecessor. Aquele tentou me atirar pela janela. Achou que eu era uma peça pregada pela oposição. Ao ouvir isso, o primeiro-ministro recuperou finalmente a voz. Então, o senhor não é uma peça? Fora a última e desesperada esperança. Não, respondeu Fudge gentilmente. Receio que não, olhe. E transformou a xícara de chá do primeiro-ministro em um gerbo. Mas, ofegou o primeiro-ministro ao ver a xícara começar a roer o canto de seu próximo discurso. Mas por quê? Por que ninguém me disse nada? O ministro da magia só aparece para o primeiro-ministro dos trouxas em exercício, respondeu Fudge, repondo a varinha no bolso interno do paletó. Achamos que é melhor assim, para resguardar o sigilo. Mas então, baliu o primeiro-ministro, por que o primeiro-ministro anterior não me avisou? Ao ouvir isso, Fudge deu uma gargalhada. Meu caro primeiro-ministro, será que o senhor algum dia contará a alguém? Ainda rindo, Fudge lançara um pó na lareira, entrara nas chamas verde esmeralda e desaparecera com barulhinho surdo. O primeiro-ministro ficara ali parado, imóvel, e percebeu que jamais, enquanto vivesse, se atreveria a mencionar tal encontro a alguém, porque afinal, quem iria acreditar?